Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E depois de alguns anos aí sem fazer vídeo aqui para esse canal, eu resolvi trazer um vídeo aí de análise de malware, tá? Eu vou analisar esse Greenox Exploit Scanner aqui. Um cara postou lá no fórum Guia do Hacker, tá? Para quem não sabe, eu não lembro, eu sou administrador do fórum. E tinha um post lá para moderar, né, com esse arquivo aí. Eu baixei, vou fazer uma análise. Pelo que eu verifiquei já, o usuário que postou isso na verdade é um bot, né? O e-mail que ele usou e o IP estão em blacklist, então provavelmente foi um bot que fez isso. Mas eu vou dar uma analisada nesse arquivo aqui. Tá? E esse vídeo aqui provavelmente vai ficar grande. Tá? Eu imagino que ele deve ficar bem grande porque não é a primeira vez que eu estou gravando isso daqui. Eu já gravei outras vezes, mas no meio da análise eu acabei descobrindo mais coisa. E enfim, vamos fazer isso aqui junto, né? Vamos lá. Então, vocês podem ver aqui que eu estou com esse wallpaper bonito aqui. Isso aí é para colocar medo nos caras quando os caras for ver o meu desktop, né? Então, esse aqui é o link, né? Então eu vou baixar aqui. Deixa só eu tirar o Windows Defender, senão essa porcaria vai atrapalhar a gente. Parece que finalmente a Microsoft acertou aqui no Windows Defender, do Windows 10. Isso aqui realmente funciona, né? Mas pra gente aqui não vai ser bacana. Então deixa eu tirar. Tá com internet, né? Tá, beleza. Então eu vou baixar aqui. E olha só, ele foi hospedado aqui no Mediafire, né, pelo usuário SEO, né, SEO. Foi modificado, né, em 25/9 de 2019, então faz tempo já. E olha só, isso aqui tem 5.321 downloads, então muita gente já baixou isso aqui. Muita gente já foi infectada, se isso aqui for um malware, né, não sei, vamos ver se é ou não é. Mas enfim, 5.000 é bastante gente. Vamos salvar aqui no desktop. Lembrando que isso aqui é uma máquina virtual, tá? Eu acho que eu botei para gravar só a máquina virtual, então vocês não estão vendo o meu PC aí. Mas isso aqui é uma máquina virtual, já salvei um snapshot dela, então se qualquer coisa aqui ocorrer de errado, né, a gente consegue voltar. Deixa eu extrair aqui. No próprio arquivo está dizendo que a senha é 1, né, pass1, então vou botar 1 aqui. E extrair esse negócio. Então, o que ele botou lá para a gente baixar é isso daqui, né? São 3 arquivos, um executável, um ADLL e um XSL. Esses dois aqui eu não vou nem perder tempo com eles, que eu sei que não tem nada aqui, tá? O negócio todo está nesse arquivo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir com o PE Studio, que ele já vai nos dar várias informações. Então, de cara, a gente vê aqui na assinatura que foi feito no Visual C#. Isso aqui é um excelente sinal, e também a entropia dele está baixa, né? 4.2 é baixa. Isso aqui é um excelente sinal, porque o Microsoft Visual C# ou Visual.net, ou Visual Basic, são linguagens que são interpretadas. Então a gente consegue usar, por exemplo, o Natural Reflector, a gente consegue usar e pegar o código fonte quase que todo, né? Até nome de variável o negócio consegue recuperar, então é muito bom. A gente vê aqui pelo vírus total que é bastante suspeito, né? Esse arquivo aqui teve 49 detecções. O Baidu aqui não detectou, né? Muito bom esse antivírus aqui, super recomendo. Então a gente vê que ele foi detectado aqui como Trojan genérico, malicioso, dropper. Então as assinaturas aqui dos antivírus não são muito úteis, né? A não ser que todas elas estejam dizendo, por exemplo, sei lá, um determinado ransomware, aí você pode confiar, né? Um pouquinho. Mas aqui a gente tem até CoinMiner, tá vendo? Trojan, CoinMiner, ele tem um dropper, então não dá para saber exatamente o que é, mas coisa boa não deve ser, né? Aqui nos indicadores, em cima, isso aqui é muito bom porque ele nos dá várias dicas aqui já por nível de criticidade, né, do quão crítico é. Então a gente vê que tem 42 strings aqui na blacklist. E olha só, isso aqui ó, é uma coisa curiosa. Ele fala que o arquivo contém o outro arquivo, né? Executável, está localizado na seção .text. O offset dele aqui a gente vê que são 2, né? Aqui tem 3, mas esses dois aqui estão bem próximos. Então os dois diferentes mesmo são esses dois aqui. E a gente viu aqui que no vírus total teve um que detectou como dropper, né? Não lembro, aqui o Avira detectou como dropper genérico. Então pode ser que esses dois aqui sejam 2 arquivos que foram juntados, né? E enfim, a gente vai ter que ver o que eles fazem. Foi pontuado no vírus total bem alto, né? 49 de 68. Ele fala que o arquivo referencia um padrão de URL, a gente tem aqui 10.0.0.0. Isso aqui provavelmente o PE Studio detectou como URL porque parece com o endereço de IP. Mas do jeito que está aqui eu imagino que seja alguma versão de alguma coisa, não sei. Ele fala que o arquivo faz referência a uma string grande, né, com um tamanho suspeito, 55.000 bytes, é bastante coisa. E várias outras strings aqui grandes também, né, maiores até. A gente tem aqui um diretório,
né? C users PC desktop 25/8/19, então a gente tem aqui uma data, né? Deixa eu só ver se essa data tem a ver com essa aqui. 25/9, foi um mês antes, então esse arquivo aqui foi hospedado aqui no Mediafire, né? Exatamente um mês depois disso aqui, né? Sei lá, supondo que esse nome da pasta tem a ver, né, com o dia que ele foi criado. Então, pela própria estrutura aqui dessa pasta, né, esse object release e o nome do projeto depois.pdb, isso aqui também é um indicativo de que foi feito no Visual Studio, né? Esse myapplication.app aqui também. Então isso é um bom sinal, né? E aqui, olhando para as strings, que também nos dão muitas informações úteis, a gente pode colocar aqui para exibir pela blacklist, né? Então a gente vê essa string extract aqui, né, que também corrobora com a nossa ideia de que isso aqui pode ser um dropper, né? Pode ser um negócio que está com mais de um arquivo aqui. E a gente vê aqui que são dois projetos, na verdade, né? Tem esse binder 25.8.19, né? E tem esse setup aqui. Então, binder, para quem não sabe, é um tipo de software que junta dois ou mais arquivos e gera um único arquivo, né? Então, se você tem, por exemplo, imagina que você tem uma imagem. Você consegue pegar essa imagem, juntar com o executável e formar um único arquivo, né? E aí, quando a pessoa abrir esse arquivo, essa pessoa vai abrir tanto a imagem que você selecionou quanto o executável, né? Então, o binder serve para isso. Eu acho que eu tenho um vídeo muito antigo aí no canal, eu vou deixar um card aí. Não assista esse vídeo, tá? Porque provavelmente deve ser bem ruim. Mas, enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A gente tem aqui de novo esse binder, né? Agora com outra data aqui, 31/7/19. Temos aqui alguns strings envolvendo criptografia, tá vendo? System Security Cryptography, Blowfish, que é um algoritmo, Base64. Então a gente tem algumas strings aqui suspeitas. Isso aqui ó, é muito suspeito, svchost.exe. Isso aqui a maioria dos trojans usam esse executável aqui, né, que é um executável legítimo do Windows. Isso aqui, ele por si só não é um problema, né? O problema é que ele é bastante alvo de malware, né? Então os caras geralmente injetam um código nele ou criam um processo com o mesmo nome, né? E aí fica difícil de você conseguir distinguir. Então a gente tem aqui start, kill e load, provavelmente tem a ver com o processo. A gente tem aqui um setup.exe. Então a gente vê aqui já dois arquivos, né, setup e esse svchost, e nenhum deles tem a ver com o nome original, né, que é Greenox Exploit Scanner, não tem nada a ver com isso daqui. Aqui embaixo a gente vê uma string relacionada com gzip, e logo aqui embaixo, né, tem aquelas strings grandonas, né, que ele tinha detectado como sendo strings grandes, né. Isso aqui talvez tenha a ver com esse Greenox Exploit Scanner, né, já que isso aqui é um software para encontrar falha em sites da web, né? A gente vê aqui que tem vários não sei o que.php, né? Login.php e tal. Então isso aqui provavelmente, até aqui embaixo, né, a gente tem um script alert document queue, que isso aqui talvez seja para verificar se tem falha de XSS, né? Password, username, talvez isso aqui faça parte, né, do sistema do exploit scanner mesmo. Então, como isso aqui talvez, né, possivelmente é um binder, pode ser que um dos arquivos seja, de fato, né, o arquivo original, esse exploit scanner legítimo, e o outro seja o malicioso, né? Então a gente vai ter que descobrir isso daí. E aí descendo aqui a gente vê que tem mais mycomputer, isso aqui, ó, lista de docs, tá vendo? Isso aqui provavelmente tem a ver, sim, com esse exploit scanner, porque doc justamente é a stringzinha, né, que você põe no Google, no Bing, nos buscadores aí para encontrar sites vulneráveis. A gente tem aqui componentes, né, gráficos, então textbox, groupbox, isso aqui faz parte do Visual Studio, né, dos softwares que são feitos no Visual Studio. Então, XSS é uma falha, LFI também, SQLI, fuzzlist, então isso aqui tudo tem a ver com o propósito real do programa, né, que é encontrar falha em sites, né. E ó, logo aqui embaixo, a gente vê que tem aqui já algumas funções de zip, tá vendo? gzip output stream, classic pzip, não sei o que. Então isso aqui já é suspeito, isso aqui é esquisito. Talvez daqui para baixo a gente não esteja mais vendo o código do software original, né?
Então a gente vê que tem várias strings ali, né, relacionadas com zip, e aqui a gente tem algumas strings tipo Obama, Trump, Komodo Defender. Eu não sei, isso aqui é tudo muito esquisito. Mas enfim, NNN, né, tem muita coisa que é esquisita aqui. Vamos fazer o que tem que ser feito logo, né, que é mandar isso daqui para o... Você pode fazer com o NetReflector, você pode fazer com qualquer... isso aqui é muito esquisito, porque isso aqui parece Base 64, tá vendo? No caso, como o igual tá no começo, eu suponho que isso aqui esteja invertido, né? Na verdade, eu já até coloquei aqui um reverse string, né? A gente pode até mandar para lá para ver o que é. Vou copiar aqui o valor, vou mandar para ele inverter, né? E agora eu já dou um decode aqui. Server.zip, tá vendo? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar esse arquivo aqui para o .peak, né? Que é um software gratuito, eu recomendo que você utilize ele. Ele é como o NetReflector, que eu já devo ter usado em algum vídeo aí, não sei, mas como o C# é uma linguagem interpretada, a gente consegue fazer o processo reverso, né? A gente pega o executável e consegue voltar ao código-fonte, quase que original. Ele preserva nome de variável, preserva nome de função, estruturas, ele preserva um monte de coisa, tá? Então a gente consegue ver com bastante precisão o que esse executável faz, beleza? E aí eu vou estar usando esse .peak aqui. Tem vários softwares que fazem isso. Use aí o que você achar melhor, tá? Então deixa eu abrir isso aqui. E assim que a gente abre, o nome do projeto aqui é aquele binder 31/7/19, né? Então isso aqui foi o nome que o cara colocou lá no projeto quando ele estava escrevendo o código desse programa aqui lá no Visual Studio, né? No Visual C#. Então provavelmente se trata de um binder isso daqui. Vamos ver o código dessa função main aqui, né? Que é a principal. Então a primeira coisa que ele faz aqui, né, ele põe isso aqui num try, ele vai tentar fazer isso aqui e ele cria uma variável chamada str e ele manda para essa variável aqui o endereço temporário, né, mais o setup.exe. Ele verifica se esse arquivo não existe, então cria esse arquivo, né, ele vai escrever nesse arquivo e essa função aqui, se o arquivo não existe, ela cria o arquivo, né, e o que ela vai colocar dentro desse arquivo? É o segundo parâmetro aqui. No caso, ele pega esse binder 31/7/19, que é o nome do projeto, vai lá nas resources, né, e manda o setup. Então, se a gente abrir aqui o resources, a gente vê aqui no setup, você vê que ele está com byte aqui. E tem um outro aqui em cima que está como byte também. Então, provavelmente, esses dois aqui são aqueles dois endereços lá de memória que a gente viu, lembra? Que o PStudio disse que eram arquivos, né, executáveis que estavam sendo carregados aqui, né? Então provavelmente são esses aqui. E aí ele coloca, né, esse setup aqui lá dentro desse setup.exe e dá um processo start, né? Então ele inicia esse processo. E se o arquivo já existir, ele vai setar o atributo dele para escondido, né? Então esse setup aqui ele vai ficar escondido e ele vai iniciar, né? Então pelo que eu estou vendo aqui no código, ele vai iniciar duas vezes, né, esse setup, uma aqui e uma aqui. Eu não sei se isso é proposital ou se foi o cara que não programou direito isso daqui. Mas depois que esse try aqui fecha, né, ele começa um outro. E aí, de novo, ele seta uma variável. E dentro dessa variável ele manda o quê? Ele manda o diretório atual, né, que no caso é o diretório onde esse arquivo está, que no caso é esse aqui, né, e procura por esse arquivo aqui, que o nome é bem parecido, só que ele tem um tio aqui antes, tá vendo? Aí ele cria um array chamado exploit scanner, né? E dentro desse array ele manda uma outra coisa que está na resource também, né? Que no caso aqui é esse Greenox exploit scanner v8.0, né? Que é o outro byte, provavelmente é o outro arquivo, né? Então ele manda para esse array aqui, né? Exploit scanner. Ele verifica se esse arquivo existe, né? Esse arquivo com til. Se ele existir, então ele inicia. E se ele... Isso aqui eu acho que é erro de programação, porque ele botou o mesmo if duas vezes. Provavelmente aqui seria se ele não existir, né? Se ele não existir, ele vai criar esse arquivo, né? Esse Greenox exploit scanner.exe, e dentro dele ele vai mandar o conteúdo desse array aqui, né? Que é justamente o que está no resource aqui como byte, né? Depois de fazer isso, ele seta o arquivo como hidden, né? Que nem o daqui de cima, ele vai ficar escondido, e depois ele inicia o processo, tá? Então, basicamente, como o próprio nome já diz, né? Que o cara não se deu o trabalho de mudar o nome aqui do projeto, isso aqui de fato é um binder, né? Então a gente tem dois arquivos, esse setup e esse Greenox exploit.exe, e os dois estão dentro desse arquivo que o rapaz, né, colocou lá no fórum. No caso foi o bot que botou.
Então, isso quer dizer que quando a gente executar esse arquivo aqui, ele vai criar esses dois arquivos, né? Vai executar os dois e, enfim, coisas vão ser feitas. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou executar esse arquivo, tá? Existem métodos de você conseguir descompactar isso daqui, você consegue tirar da resource sem precisar executar, só que eu não estou afim, eu nem lembro, faz muito tempo que eu não faço análise, eu nem lembro quais softwares que tem que usar e tal. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou deixar rodando aqui o Process Monitor, tá? E porque nele eu consigo setar aqui, né, o nome do processo, no caso vai ser esse daqui mesmo, e eu vou ficar monitorando esse processo aqui, e logo após eu vou executar ele, né? E aí tendo executado eu vou conseguir ver as mudanças que ele fez no disco, né? Se ele criou um arquivo, se ele não fez nada, né? Enfim. Então o que eu estou fazendo aqui é criar um filtro, né? Eu estou dizendo que se o nome do processo não for esse aqui, eu quero que ele exclua, né? Em outras palavras, isso aqui só vai me mostrar aqui nessa lista eventos relacionados a esse processo, né? Então, se a gente ver aqui embaixo, ele está dizendo que o filtro atual está excluindo 9.700 e pouco, agora foi para 120 e poucos mil. Tem muita coisa acontecendo no meu computador agora, né? E ele não está mostrando nada, ele só vai mostrar as coisas relacionadas a esse processo aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um snapshot salva, né? Então eu já vou executar, não tem problema algum, eu só vou tirar aqui da internet porque eu não quero que nenhuma conexão seja feita com lugar nenhum. Tá, eu quero ver o que isso aqui faz. Então, cliquei 2 vezes, você vê que ele já começou a fazer um monte de coisa, né? Ó, se você reparou aqui atrás, ele criou aquele arquivo lá que tem um til, né, antes. Se você comparar aqui, né, os dois ícones, você vê que o de cima está um pouquinho mais apagado que o de baixo. Isso significa que o de cima está como oculto, né? Só que eu fui lá na configuração de pasta do Windows, eu nem sei como é que faz isso aqui no 10, mas eu fui lá na configuração e botei para ele exibir os arquivos ocultos, por isso que eu estou conseguindo ver, né? Ele é um pouquinho menor do que na verdade, ele é um pouquinho menor do que o original, né, que a gente baixou. E assim que a gente fez isso, ele abriu esse negócio aqui, né, que é o arquivo original, né, o que tem a doc aqui, né, a gente faz a pesquisa e tudo mais. Se a gente der uma olhada aqui no gerenciador de tarefas, né, você pode fazer isso pelo próprio gerenciador de tarefas do Windows, eu não gosto dele, eu vou abrir o Process Explorer que eu acho melhor, né, mas aqui por baixo a gente consegue ver que tem aqui, né, o Greenox rodando, beleza? Que é justamente esse que está aberto aqui. Então eu vou fechar ele, eu não quero saber dele, eu quero ver esse arquivo que a gente abriu primeiro, né, se ele criou arquivos ou não. Então a gente pode colocar mais filtro aqui, né, e eu quero aqui que no path dele, né, aqui no caminho, se ele não contiver o ponto .exe, eu quero que ele exclua, né, então eu quero que ele mostre aqui tudo que estiver relacionado com ponto .exe, e aí eu vou conseguir ver todos os arquivos que ele criou, e tudo mais, né? Então olha só, a gente vê aqui que ele mexe no registro também, né? E olha só o que a gente tem aqui, né? A gente vê que ele usa o create file e ele cria um arquivo aqui no users malware, né, que é o nome do meu usuário, appdata local, e ele cria esse arquivo, esse temp setup aqui. Eu não sei se isso aqui foi um erro de digitação, né? Se era para ser tipo temp/setup, mas ele criou esse arquivo lá. Então vamos lá no appdata para ver se esse negócio está lá. Appdata local, e aqui no local, de fato ele criou um temp setup aqui pelo ícone. Eu já sei que isso aqui também foi feito no Visual Studio, né? Eu conheço esse ícone, mas eu acho que o cara teve a pretensão de instalar ele aqui, né? De fazer um setup aqui na pasta temp. Enfim, por algum motivo ele criou um arquivo chamado temp setup. Vamos continuar olhando aqui, né? Para ver o que mais ele fez. Deixa eu tirar isso aqui do registro, que eu não estou a fim de ver isso agora. Mas então ele mexe bastante nesse temp setup aqui, né? E olha só, ele cria, né? Ele tenta criar aqui, primeiro dá uns erros, mas depois ele consegue criar esse arquivo que tem um til, né? Ele tem esse tilzinho. E é justamente esse arquivo, né, que é o que está escondido. Quando a gente, na verdade, os dois arquivos estão escondidos, né? Mas foi esse aqui. E esse arquivo aqui, eu já sei que ele é o original, né? Se a gente abrir, você vê que ele abre bem mais rápido do que se a gente abrisse esse aqui, né? Porque quando a gente abre esse, ele tem que descompactar os dois e executar os dois ao mesmo tempo, e isso leva tempo, né? Então, esse aqui é um arquivo puro, né? Esse aqui eu sei que ele não está infectado. E esse aqui, né, que está escondido. E esse aqui é o que está carregando um presentinho novo. E esse presentinho novo que a gente viu é justamente esse temp setup aqui, né? Então eu vou copiar esse arquivo, vou mandar ele aqui para a área de trabalho, e pelo ícone eu já sei que ele foi feito no .NET também, né? Vamos abrir ele com o PS Studio para confirmar isso.
Então, de fato, aqui, né, no signature dele está Microsoft Visual C Sharp. E uma coisa interessante é que a entropia dele está bem alta. Aqui ele está com 6.59, né, quase 6.6. Isso é bem alto, próximo de 7, assim, isso indica que o nosso arquivo ele pode estar criptografado, ele pode estar compactado, né? A entropia, ela mede o grau de quanto que os bits se repetem no seu arquivo. Então, quanto maior a entropia, menos ocorre repetição. E isso não é um padrão comum, né? O comum, na verdade, é que os bytes se repitam o tempo todo. Se você tem pouca repetição, isso pode ser um indicativo de que o arquivo está criptografado, ele está com algum tipo de ofuscação, né? Então, vamos dar uma olhada nas strings. Na verdade, pelos indicadores aqui, né, a gente vê que tem várias strings aqui na blacklist. Ele fala também que o arquivo contém um outro arquivo na .text, então talvez tenha um outro arquivo compactado aqui dentro, não sei. De novo, aquele padrão de URL, que na verdade são só números. Temos aqui um outro diretório. Eu acho que é o mesmo diretório de antes. Na verdade, eu não lembro se o usuário do outro era users. Era PC, na verdade. Eu não lembro mesmo. Mas a gente tem aquela data aqui. Coisa envolvendo password key e tal. Vamos ver as strings aqui, né? Colocar como blacklist. De novo, aqui a gente tem coisa de criptografia, blowfish e tal. Aquelas mesmas funções, né? De create, copy. O mesmo svchost.exe, o mesmo setup.exe. Né? Username, password. Então a gente tem aqui uma coisa que repete, né? E isso aqui, na verdade, é esperado, né? Porque se esse arquivo aqui estava dentro do outro, então, quando a gente abrir o outro, a gente viu um montão de coisa. Quando a gente abre esse aqui, a gente vai ver um pedacinho daquele montão de coisa, né? Então, é esperado que isso aqui tudo aconteça, né? Então, já que ele foi feito no .NET também, né? E olha só, aqui a gente já tem aquelas strings, né? Que parece com zip. Parece com zip não, que parece com base 64. Que eu lembrei que essa string aqui, quando você dá um decode nela, ela dá um zip, né? Então, vamos mandar isso aqui para o .pic também, já que foi feito em C Sharp, né? A gente pode pegar e abrir ele aqui. Você vê que o nome do projeto aqui é setup, né? Form1. E pelo nome aqui das funções, eu já sei que isso aqui está ofuscado, né? Então, a gente tem aquele monte de função lá de ofuscação e tal, talvez tenha a ver com isso daqui. Deixa eu abrir no Form1 aqui, né? E está aqui o Form1, né? Então a gente consegue ver as bibliotecas que ele chama aqui, né, e tal, o que ele faz. E aqui no FormLoad, a primeira coisa que ele faz então é se esconder, depois ele diz que é para não aparecer na taskbar aqui embaixo, e a opacidade ele põe como 0, né? Então isso aqui garante que esse formulário não vai aparecer de jeito nenhum, né? E aí ele começa a fazer o que ele tem que fazer. Esse código aqui está ofuscado, só que ele foi ofuscado de um jeito bem porco, porque o cara basicamente renomeou o nome das funções e das variáveis. Só que para desofuscar isso aqui é muito fácil. Eu vou fazer até manualmente isso daqui, porque é um negócio bem simples mesmo. A gente poderia utilizar softwares que fazem isso, né, mas eu não vou fazer isso, até porque eu nem tenho aqui. E não lembro quais que são usados e tal. Tá? Mas então eu salvei aqui como .cs, e o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente clicar 2 vezes, né? Eu estou usando aqui o Notepad++ como editor de texto. E eu vou fazer o seguinte, ó, essa função aqui, por exemplo, ela retorna true ou false, né? Ela é booleana. E ela é basicamente um nome para essa função aqui, file.exists, né? Então eu vou só dar um Ctrl H e vou substituir isso por file.exists, né? Eu estou só mudando o nome da função, tá? Só para eu ter uma noção melhor do que ela faz. Então, essa daqui, por exemplo, ela tem esse fast zip aqui, né? Tá vendo? No final, o que ela faz é extrair o zip. Então eu vou renomear essa função aqui para extrair, né? Essa outra aqui, né, é uma função que é um nome para esse convert from base64 string. Então esse NNN, não sei o que aqui, eu vou traduzir isso aqui para base64 decode. Beleza? Essa função aqui, deixa eu só tirar esse negócio. Essa função aqui, ele parece mexer no registro, né? Ele faz algumas coisas aqui com base64, que eu não sei o que é, e depois ele seta o atributo como escondido, né? Então, esse aqui é o parâmetro do arquivo, da função, na verdade eu vou colocar string, né? Vou colocar um str aqui. E o nome dessa função aqui, eu vou colocar registro, né? Porque tem esse register aqui, né? Provavelmente quando a gente tirar esse base64 vai aparecer alguma coisa. E de função eu acho que já foi tudo, né? Tem essas aqui, eu não vou mexer aqui porque não tem porquê, mas agora a gente tem esse monte de base64 aqui. Então,
como a gente pode ver, né, ele pega esse string, dá um reverse nisso aqui, então de fato ele está invertido, né, e ele dá um base64 decode. Então o que eu vou fazer vai ser fazer isso aqui em todas elas, né, eu já tenho aqui aberto, então vamos lá. Beleza? E chegamos aqui então no código bonitinho que está para ler. Então ele deixa isso aqui tudo escondido, né, e o que ele faz? Ele pega aqui esse diretório, né, do Current User Application Data, que é justamente aquele AppData lá que a gente estava, e salva nessa pasta aqui. Aí ele verifica se não existe o arquivo server.zip nessa pasta temporária, nessa pasta de dados de aplicativo aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai usar essa função writeAllBytes, né, que cria arquivo, ou enfim, escreve no arquivo que já existe, e ele vai fazer isso nesse arquivo zip aqui, né? Como ele não existe, ele vai criar. E aí o que ele vai colocar dentro disso? O setup, que é o nome desse projeto aqui, né? .myresources SVC host. Então, lembra quando a gente abriu aqui, que ele falou aqui em cima, no indicador, que o arquivo contém outro arquivo? Então, é justamente esse arquivo zip, né, que ele, cadê? Esse aqui, esse server.zip, que ele está, né, no resource, né, ele está lá no SVC host. Então, se a gente for ver aqui, a gente pode abrir o resources e a gente tem aqui, ó, SVC host, a gente tem um byte aqui. Aqui em cima a gente tem os services com byte também, né, mas enfim. Aqui a gente tem um arquivo que provavelmente é um zip, né? E aí depois disso ele usa essa função extrai, né? Que é essa aqui de baixo, a gente não precisa nem saber o que ela faz. Mas justamente, porque na verdade a gente precisa, né? Ela dá um extract zip, mas enfim, o que quer dizer que a gente não precisa mexer nessas strings aí, nada a ver. Mas ele extrai e ele passa como parâmetro esse ABC123456. Presumivelmente isso daqui é a senha desse zip, né? Aí ele verifica, ele extrai, né, esse zip, né, e logo depois ele verifica se no local, né, onde esse zip aqui foi extraído existe esse svchost.exe, então ele vai aplicar a função registro nesse arquivo, né, nesse svchost.exe. E essa função registro faz o quê? Ela cria uma chave de registro lá no HK Current User Software Microsoft Windows Current Versions e Run. Para quem manja de Trojan sabe que isso aqui é um mecanismo de persistência, tá? Então qualquer coisa que estiver dentro dessa chave aqui no registro vai iniciar junto com o computador. Isso aqui serve para que quando você desliga o computador e liga de novo, esse malware aqui ele vai iniciar junto, tá? Então você não consegue se livrar dele simplesmente reiniciando o PC, você teria que tirar essa chave do registro aqui, né? E ele registra isso aqui como Intel, como um Network System. Isso aqui é só para enganar, não tem nada a ver com a Intel isso daqui, tá? Ele passa o str como parâmetro e logo em seguida ele seta, né, o atributo do arquivo que foi passado como parâmetro aqui, que no caso é o svchost.exe, ele seta o atributo dele como escondido, né? Então ele vai ficar com aquele símbolozinho, com o íconezinho mais, com menos opacidade, né? Depois ele verifica se o arquivo server.zip, que foi esse que ele acabou de extrair, né? Acabou de fazer a descompressão dele, ele verifica se ele existe, né? E é claro que ele existe, né, nesse caso aqui. Então ele deleta em seguida, e aí logo depois ele dá um processo start, né, e inicia esse svchost.exe. E depois disso ele mata a si mesmo, tá? Então, resumindo aqui, tem um zip dentro da resource desse setup aqui, né? Quando a gente abre, ele extrai esse negócio para esse server.zip, depois ele descompacta esse server.zip usando essa senha. Dentro do server.zip tem esse svchost.exe, ele verifica se existir. Se existir, ele cria uma chave no registro com esse diretório aqui, né, para garantir que ele inicie com o computador, e ele faz com que esse arquivo fique escondido. Logo em seguida, ele apaga o zip, né, que foi extraído, e ele inicia esse svchost.exe. E depois de iniciar o svchost.exe, ele é um processo independente, esse processo se mata, tá? E aí a gente vai ter só o svchost.exe rodando. Legal, então o que a gente pode fazer aqui, já que a gente já executou esse malware, a gente pode vir aqui no filtro, né, e procurar por... Só que isso aqui vai ser um problema, né, porque SVC Host ele tem um monte já rodando. A gente pode ver aqui, por exemplo, no Process Explorer, a gente vê que tem um monte de instâncias dele, né, e na verdade é esse aqui mesmo. Tá vendo? SVC Host, .exe, não sei o que. Só que esses aqui são legítimos, tá vendo? Esses aqui são todos reais. O falso, ele apareceria aqui embaixo, né? Porque ele está rodando num nível diferente. Só que ele nem está aparecendo aqui. Eu imagino que é porque eu tirei a internet. Porque das outras vezes que eu testei com a internet e ele ficou rodando. Então eu imagino que isso tenha causado aí alguma coisa de diferente. Não sei.
Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o registro, né? Para ver se nessa chave que a gente achou ali no código-fonte, se tem alguma coisa nela, né? E aí, se tiver, a gente já vai até conseguir encontrar esse executável, né, que foi colocado ali. Então, vamos lá para o HK Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version e Run. A gente pode até copiar isso aqui e colocar lá em cima, né? Acho que funciona. Colocar isso aqui assim, será? Funciona, é. E olha só o que a gente tem, ó, Intel R Common Network System, que é justamente o que ele criou aqui, ó. Tá vendo? É o que a gente esperava. E aqui dentro a gente tem um link, link não, na verdade é um diretório, né? Ele manda lá para o AppData, Roaming, Intel Corporation, Intel não sei o que, e ele tem, ó, lá dentro, olha só o que tem, a gente tem o svchost.exe lá dentro, tá vendo? Então vamos nesse diretório e vamos pegar esse svchost.exe, vamos ver o que ele está fazendo ali, né? Ó, tá sozinho aqui, e olha só, justamente o que a gente tem, ó, nessa linha, cadê? Nessa parte aqui, ó, quando ele faz o registro, se a gente ver aqui embaixo, ele seta o atributo dele para escondido, que é justamente como ele está aqui, ó. Se você ver o íconezinho dele tá meio cinza, né? Tá meio transparente aqui. Então vamos pegar esse svchost aqui, né, que é um novo arquivo que foi descompactado, e mandar ele aqui para a área de trabalho, né? Então a gente tinha esse temp setup, que de fato é temporário, porque como a gente viu, ele se deleta no final, né? Eu vou deixar ele aqui em cima. E a gente tem agora esse svchost.exe aqui. O ícone é o mesmo, então supomos que ele está feito com C Sharp também. Vamos abrir aqui com o PS Studio, de fato, né? C Sharp. A entropia dele também é grandinha, né? 5.6. E vamos ver então o que a gente consegue aqui. Aqui nas strings ele já pegou coisas suspeitas, né? A gente vê aqui que nos sections ele já está dizendo que tem um arquivo, né? Provavelmente aqui ele vai dizer, ó, o arquivo contém um outro arquivo, tá vendo? Então, aparentemente tem um outro arquivo dentro, né? Isso aqui parece até aquelas bonequinhas russas lá, né? Que tem uma dentro da outra. E se a gente for ver aqui nas blacklists, né? Nas strings, é a mesma coisa de antes. Então, beleza, né? Vamos abrir esse svchost.exe agora com o net, com o .speak, na verdade, né? Vamos ver aqui o conteúdo dele. Beleza, agora o nome do projeto aqui é svchost. Vamos abrir aqui, form1. E temos aqui form1.load. E aqui no form1.load, se você reparar, esse código aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar uma quebra de linha aqui. Esse form1.load aqui, ó, ele é muitíssimo parecido com esse código aqui, né, que eu mexi nele. Só que aqui ele está com server.zip, tá vendo? E aqui ele está com explorer.zip. Aqui ele tem esse network e download file também, que aqui não tem essa função, mas no geral é bem parecido, né? A gente tem essa função Sebastian aqui, né, que foi a função que eu renomeei aqui para registro, né? Então você vê que ele mexe aqui no registro, aqui é a mesma coisa, ó, Windows Current Version Run, ele põe com o mesmo nome, né? E depois ele seta o atributo para escondido, né? Então é a mesma coisa, só que o nome das variáveis aqui está diferente. Só que nesse arquivo aqui, diferentemente, aqui em cima a gente vê que ele tem uma text box, tá vendo? E o conteúdo da text box, pelo que a gente vê aqui, é um base64, né? Então vamos pegar isso aqui, e é um base64, mas como os dois iguais estão na frente, né? Ele está invertido, eu vou inverter de novo ele, e agora eu vou decodificar, e a gente tem aqui um link, olha só, capeturk.com/1/explorer.txt. Então, esse text box aqui, ele deve chamar em algum lugar. Ó, ele chama aqui, ó, tá vendo? Ele faz o string reverse, ele usa comodo, que eu imagino que seja a última função, ele usa essa função base64, né? Então, enfim, ele descriptografa, né, entre aspas, esse conteúdo daqui, né, que foi o que a gente acabou de fazer. E o que ele faz? Ele usa o download string, né? Então ele vai pegar o conteúdo que tiver dentro desse txt, né? Deixa eu fazer o seguinte, então, eu vou ativar aqui a internet, porque como eu vi aqui, por algum motivo, o malware não está rodando aqui. Era para ele estar, eu não sei porque que ele não está. Então eu vou ligar a internet e eu vou entrar nesse site, né, para ver o que tem nele. Então deixa eu conectar aqui a placa de rede, né? E vamos lá nesse capeturk1.com, na verdade capeturk.com/1/explorer.txt, tá?
Bem, a gente tem aqui uma string que, do jeito que as coisas estão rolando aqui, eu imagino que seja um base64 ou um base64 invertido. Provavelmente está invertido, deixa eu reinverter aqui. Ele manda para um outro link então, olha só. Deixa eu só ver o que é esse site aqui, porque isso aqui provavelmente, eu imagino que seja um mecanismo que o cara criou para fazer atualização. Né? Então imagina o seguinte, imagina que você tem um malware e você quer fazer atualizações nele, você quer que as suas vítimas consigam baixar uma versão mais recente do malware. O que você faz? Você faz com que o malware que a pessoa baixar, ele vai acessar um site e dentro desse site vai ter um link para um outro malware. Né? E aí, como você tem acesso a esse site, por exemplo, o cara lá, o hacker, ele pode mudar esse explorer.cxc e colocar um outro link aqui. Isso aqui significa que todas as vítimas que já baixaram o malware, quando o Trojan delas, né, enfim, o malware delas vai acessar isso aqui, ele vai pegar um link novo. Né? Se o cara não fizer isso, então, se o malware dele deixar de funcionar, todo mundo que ele já infectou, ele perdeu. Né? Ele não consegue mais mexer porque, enfim, desatualizou. Mas, enfim, a gente tem esse capeduck.com aqui, ele parece, pelo que eu vi antes, ele parece ser uma página da BBC. Eu não acho que seja, eu imagino que seja uma página falsa. Eu dei uma procurada e aparentemente tem a ver, está hospedado na Turquia, né? Tem a ver com alguma coisa da Turquia, sei lá. Mas eu realmente não sei o que é isso daqui não. Mas enfim, os caras estão hospedando essa URL, né? Que manda para um zip, né? Então vamos abrir esse zip aqui e vamos baixar ele, né? E ver o que tem nele. E a gente pode até ver aqui de novo no .pic, né? Para ver o que ele faz, né? Com esse objeto aqui. Então ele converte para string, né? Ele faz o download e ele salva aqui no application dele como explorer.zip. Então, ele usa essa função John, que deve ser aquela de zipar, né? E passa 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente é a senha. Então eu vou mandar isso aqui para a área de trabalho, né? E vamos tentar descompactar isso daqui. Ele pede senha, eu vou botar ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que a gente tinha ali. E ele conseguiu descompactar. Legal. De novo, agora nós temos um outro arquivo aqui. Só que esse aqui está bem menor, tá vendo? Esse aqui está com 87 KB. Esse aqui acho que tem 300 e pouco, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tem 225. Então, esse aqui também foi feito em VB, né? Como a gente vê aqui pelo símbolozinho VB ou C#. Eu falo VB, mas enfim, vocês estão entendendo, né? É que eu estou acostumado com VB. Mas vamos lá, então. A Microsoft Visual C#. Entropia gigantesca, 7.4. Isso aqui com certeza está criptografado ou está compactado, né? Pelo vírus total aqui já deu 58 de 71. Então a gente vê aqui Trojan, cavalo de Troia, dropper, Trojan downloader. A gente tem bastante coisa aqui, né? Vamos ver nos indicadores. Dessa vez aqui a gente não tem ele dizendo que tem um arquivo dentro dele, né? Então é um bom sinal de que a gente talvez tenha chegado lá na última bonequinha russa, né? Vamos ver se é isso mesmo. Mas, legal. Vamos lá então para as strings, né? Que a gente sempre tem coisa útil nas strings. Então aqui a gente vê que tem um H, né? Setup, 28 de 3 de 2020, new folder decode e blá 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 .explorer.pdb. Então esse aqui é uma URL diferente, né? É um caminho no disco diferente, na verdade, no disco H. Os anteriores eram no disco C, se eu não me engano. E a gente tem isso aqui, ó, public key token e public key token também, né? Talvez tenha a ver com criptografia. Como a entropia dele está tão grande, eu imagino que seja criptografia, né? Em vez de uma mera compactação ou de uma mera ofuscação, né? Então vamos descer aqui um pouquinho nas strings e ver o que tem nele. A gente tem aqui mais coisa de zip, né? Memory string, então ele consegue acessar a memória. System.security.cryptography, então MD5 Crypto Service Provider, a gente tem bastante coisa de criptografia. E a gente tem esses nomes aqui, ó, isso aqui tem cheiro de MD5, não sei se é. Na verdade, tem coisa que tem tamanho diferente, né? Isso aqui parece MD5, deve ser algum hash aí. Mas talvez seja isso aqui que esteja fazendo a entropia ficar tão alta, né, do jeito que está. Então a gente tem bastante coisa aqui de criptografia, né? Vamos tentar mandar então para o .pic, né, e ver o que acontece. Eu imagino que não vai dar para ler nada, mas vamos lá. Então Explorer, né, é o nome do projeto. E de fato aqui o nome das seções aqui, das funções, está totalmente com hash, mas vamos ver o que tem dentro.
A gente tem aqui um convert from base 64. Deixa eu só ver o que é esse base 64 aqui. Explorer é o próprio nome do executável, né? Isso aqui está criptografado. Eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa por aqui, não. Bom, de fato aqui não vai ter muita coisa. Aqui a gente tem aquela função que usa esse public key token. Provavelmente tem a ver com criptografia isso daqui. Mas não vai dar para fazer muita coisa aqui. Mas uma coisa muito curiosa de criptografia, e isso aqui você pode levar para a vida, é que se o cara está usando criptografia, ele está escondendo alguma coisa, né? Só que se isso daí está acontecendo num software, quando você executa o software, a string que está criptografada, né, ou enfim o byte, seja lá o que for que estiver criptografado, quando ele for usado, ele vai ter que ser descriptografado em algum momento. Não tem como fugir disso. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser executar esse explorer.exe aqui, né? E ver o que ele faz no disco, as alterações, se ele se conecta em algum lugar e tudo mais. E quando ele estiver na memória, a gente vai fazer um dump da memória dele, né? E aí, tendo feito esse dump, a gente vai conseguir ter acesso ao que está criptografado agora em disco, né? Só que na memória não vai estar criptografado. Então, vai ser o que a gente vai fazer, tá? E para isso, eu vou usar de novo aqui, né, o Process Monitor. Deixa eu limpar isso daqui. Só que a gente vai ter que fazer umas alterações aqui no filtro, né? Então, eu vou tirar isso daqui. Em vez desse Granox Exploit, eu vou colocar explorer.exe, né? Vou adicionar aqui, aplicar. É claro que ele vai nos mostrar o Explorer real, né? Só que a gente consegue tirar pelo ID dele, né? Então, o que eu vou botar aqui, se o ID for 2480, que é o ID do Explorer original, então eu vou excluir, eu não quero ver coisa do original aqui. Agora a gente só vai ter o explorer.exe falso, né, que é o que a gente vai executar. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu já sei que isso aqui se conecta à internet, tá? Se você estivesse analisando pela primeira vez, você não saberia, mas enfim, você ia ver aí analisando e faria snapshot de novo, né, voltaria para a snapshot antiga e estaria refazendo a análise. Então eu já sei que isso aqui se conecta à internet e eu sei a porta também. Porta 9988. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou baixar o Netcat aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele rodando no modo listen nessa porta, beleza? Eu vou deixar ele rodando, só que por que eu vou fazer isso? Porque eu vou usar esse software aqui, ó, que é o Apache DNS, que o que ele faz? Assim que eu iniciar ele, eu consigo redirecionar todas as requisições que forem feitas a partir do meu PC, eu consigo redirecionar para algum lugar. Então, se eu tivesse uma outra máquina rodando no servidor local, por exemplo, eu poderia redirecionar para ela. No caso, eu vou fazer isso aqui para minha própria máquina, né? Então, eu vou botar 127.0.0.1. Aqui eu não vou mexer e eu vou dar um start, né? Tudo que eu fizer aqui agora, quer ver, se eu tentar abrir o Google, por exemplo, eu não vou conseguir e ele vai registrar aqui, ó, tá vendo que o meu site está tentando, o meu computador na verdade está tentando acessar o Google, ele não conseguiu aqui porque ele foi redirecionado para o localhost, né, é como se eu estivesse tentando acessar o 127.0.0.1 e como eu não tenho o Apache, eu não tenho o Nginx, eu não tenho nada rodando aqui, ele dá esse erro, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que esse explorer.exe aqui, ele se conecta à internet, tá? Então, quando ele se conectar, ele vai mandar, o Apache DNS vai mandar todas as requisições que esse Explorer fizer para o 127.0.0.1. E eu vou deixar, é aqui que entra o Netcat, eu vou deixar o Netcat rodando no localhost, no 127.0.0.1, na porta que eu sei que o Explorer vai conectar. Então eu vou usar aqui o NC, né, o Netcat, traço LNVP 9988, né, que é a porta que ele usa, tá? Esses parâmetros aqui, né, o L é de listen, o P é a porta, né, 9988, o N é para ele não fazer o DNS lookup, né, nas requisições que ele receber, e o V é modo verbose, né, para ele não dar mensagem de erro, não mostrar que está conectando e tal, para deixar mais limpo aqui, tá? Então, tendo feito isso, deixa eu ver aqui se o meu o Process Monitor ele já está configurado, eu posso deixar isso aqui rodando, né? Deixa eu ver se ele está indo. Ele já está dando listening, a parte DNS está funcionando. Isso aqui é coisa do Windows, tá? O Windows fica fazendo requisições de atualização e tal.
mas isso aqui não tem nada a ver. E vamos lá então, né? Vamos executar aqui esse negócio. Eu vou até fechar esse Google aqui, porque ele vai ficar tentando reconectar. Deixa eu só fechar o Apache e abrir de novo, porque vai ficar... Senão vai ficar sujo, né? Vai ficar cheio de coisa nada a ver ali. Então, 127.0.0.1, Start Server. Beleza, está funcionando. Agora vamos abrir o nosso queridinho Explorer.exe. Deixa eu deixar isso aqui aberto e vou dar 2 cliques. Abrir. Você vê aqui atrás que ele já está fazendo um monte de coisa, né? Explorer.exe, tal, blá 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 blá. Vamos descer aqui para ver se ele criou algum arquivo, se ele fez alguma modificação interessante. Isso aqui, opa, só tem coisa do Net Framework. Isso aqui é normal, todo programa feito em Visual Basic ou em Visual C# vai ter isso daqui, tá? Ele enche o arquivo de log com isso. Mas a gente consegue passar por aqui tranquilo. Então, aparentemente não tem nada demais aqui. Pelo menos em relação aos arquivos, né? Ele mexe aqui nesse Explorer.exe, né, lá no roaming. Aparentemente, então, ele cria, né, na verdade, esse arquivo aqui, né? Ele está fazendo um query aqui, mas eu imagino que ele tenha criado antes lá no AppData, né? Deixa eu ver aqui de novo. AppData, roaming, Microsoft, Windows e Explorer.exe. Então ele se moveu para cá, né? Acabou de fazer isso, foi 1.57. Ele deve se manter aqui. Provavelmente ele criou uma chave no registro para cá. E aqui embaixo, olha só o que a gente tem, ó. TCP send, tá vendo? Então ele enviou uma requisição TCP. Acho que por aqui não dá para ver. Mas se a gente olhar aqui no Apache, a gente tem aqui esse monte de troço da Microsoft que está poluindo. Mas olha só o que a gente tem aqui. Opa. Calma aí. Aqui, ó. blog.capeturk.com. Tá vendo? Que é justamente aquele site que a gente tinha visto, né? Só que antes estava sem esse subdomínio blog aí. Então, o nosso malware ele está tentando se conectar a esse site, né? E se a gente abrir aqui, ó, olha só, tá vendo? Ele está enviando coisas. Isso aqui, esse monte de troço aqui, é como se o meu computador fosse esse site, esse blog.capeturk.com, e isso daqui são as informações que ele está recebendo. Entendeu? São as informações que ele está recebendo. Isso aqui é Base 64, né? Isso aqui está mais do que na cara. Que é Base 64, a gente pode copiar isso daqui e mandar para cá. E olha só que coisa curiosa, né? Porque isso que a gente colocou em Base 64, quando a gente decodifica, ele é command prompt nc-lnvp9988 e tem um quadradinho aqui. Isso aqui não é justamente o que a gente acabou de digitar aqui no prompt. E olha só o título dele, tá vendo? Command prompt -nc-lnvp. Então isso aqui, ó, é o nome de uma janela. Da janela que está aberta. Entendeu? É curioso, né? Bom, mas o que a gente ia fazer seria fazer o dump dele, né? Ele está rodando. A gente consegue vir aqui, por exemplo, no Explorer.exe, propriedades, e aqui nas strings a gente vê que a gente consegue ver as strings da imagem, né? Mas na memória não está indo. Então a gente vai conseguir fazer o dump disso daqui. Para isso eu vou usar esse programa aqui, que é o Extreme Dumper, tá? Ele é específico para softwares feitos em .NET, tá? Então ele vai funcionar para a gente. Então eu vou clicar aqui no Explorer, eu vou clicar em Dump Selected Process, beleza? Ele vai perguntar onde que eu quero salvar, eu vou salvar no desktop e vou fazer uma pasta para ele, chamada Dump, né? E vou dar OK. Ele deve estar fazendo o processo de dumping aqui. E ele falou que salvou 11 imagens, né, 11 arquivos, né, foram salvos aqui no dump. Então vamos para lá. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o Explorer.exe, que é o que está rodando agora, né. Inclusive, eu vou até tirar... não, na verdade ele está com a parte DNS, então ele não está conseguindo conectar. Então, essas conexões que ele está tentando fazer não estão indo para esse site, esse Capeturk aqui, tá? Eles estão indo para o meu servidor local, que é isso daqui, tá? O Capeturk ele estaria recebendo isso aqui tudo, mas ele não está. Quem está recebendo sou eu, tá? Então não tem problema nenhum aqui. Agora, ele conseguiu tirar esse monte de DLL e ele tirou esse arquivo aqui, ó, tá vendo? Que é meio estranho. Então, se a gente for editar para ver o que tem nele, o que a gente vê de cara aqui é um MZ. MZ
isso aqui é o magic number, né? Isso aqui é a marcação, né? A impressão digital de que isso aqui é um arquivo executável. Tem até aqui, né? Eu esqueci o nome desse negócio aqui, mas isso aqui nos garante que isso aqui é um arquivo executável. Então, se a gente pegar isso aqui e abrir com o PE Studio, olha só que coisa bacana. Ó, mais um Microsoft Visual C Sharp. E agora a entropia está um pouquinho mais baixa. Eu acho que antes estava 7 e pouco, né? Ele está um pouquinho mais baixo. E agora a gente consegue ver mais coisa, né? Isso aqui, esse 013D não sei o que, é o Explorer.exe que foi dumpado da memória, né? Então esse aqui, teoricamente, é ele sem a criptografia. A gente pode ver as strings aqui. E olha só, de cara a gente consegue ver um monte de string que não estava antes. Então a gente tem aqui esse net firewall delete allowed program, cmd.exe, provavelmente ele executa alguma coisa. De novo esse negócio de firewall, execute error, download error. A gente tem aqui chave de registro, j.exe, né? Talvez aqui mais um arquivo, blog.capeturk.com, que foi justamente, né, para onde ele está enviando essas requisições. E a gente pode descer aqui para ver se tem mais coisa. Ó, get foreground window, essa função aqui é justamente a função que pega o nome aqui, ó, por exemplo, PE Studio 9.07. Provavelmente ele salvou isso aqui em algum lugar, né? Não sei se é esse negócio aqui. Ele está salvando isso daqui, né? Funções aqui de base 64, provavelmente para pegar aqui o nome da janela e transformar em base 64, né? Ele usa essas funções. Get stamp file name. Aqui mais funções de criptografia, socket, né? Então isso aqui deve ter a ver com esse envio de informações para o site, né? E tem bastante coisa aqui. Isso aqui está muito mais legível do que estava antes. Então, a gente pode pegar isso aqui e mandar para o .pic de novo, né? Então, a gente vem aqui. Agora, ele está aqui no dump, né? Ah, não. Na verdade, eu abri o mesmo arquivo, né? Se a gente for ver aqui, o arquivo que foi dumpado foi esse aqui. É porque ali ele não aceita sem ser executável, né? Então, a gente pode renomear para .exe aqui, né? E aí sim mandar ele para lá. Por isso que ele tinha aberto a mesma coisa. Ah, sim, e o J, lembra que a gente tinha visto aquela string j.exe em algum lugar aqui, por aqui? É justamente o nome desse projeto aqui, né? É o J. Então, e aqui por fim a gente consegue ver, ó, tem até KL aqui, ó. KL, para quem não manja, é keylogger, né? E a gente já consegue ver um monte de função aqui de keylogger. Então, get keyboard state, get keyboard layout. Esse get assim keystate aqui é a função chave, né? É ela que vai chave key, né? Enfim, é ela que vai pegar a tecla que está sendo pressionada no momento. Então, isso aqui, muito provavelmente, é um keylogger, né? Está escrito KL aqui, tem um monte de função de keylogger, né? E o principal é esse aqui. Então, vamos ver no main dele o que tem. Ele redireciona isso para o ok.ko. Então, vamos lá para o ok. E aqui no ok a gente tem uma porrada de função aqui, tá vendo? Então, vamos clicar nele para ver o que tem. E olha só, então... várias variáveis aqui, né? O blog.capeturk.com, a porta que a gente tinha, tá vendo? A gente tem isso aqui que parece um delimitador, né? Que é justamente isso aqui, ó, que eu vou selecionar agora, tá vendo? É isso aqui. Essa variável y é isso aqui. E a gente vai ver depois por que ele usa isso, né? Então ele manda lá para o blog Capeturk pela porta 9988. Tem várias definições de funções aqui, né? De variáveis, na verdade. Aqui a gente tem aquela chave no registro que a gente tinha visto antes. Algumas funções aqui, essa da user32 aqui, né, que ele pega, essa getWindowText A, é justamente a função que ele usa para pegar o texto aqui, né, da janela que está ativa. Então o keylogger ele precisa captar as teclas, né, é claro, mas não só isso, ele tem que saber também onde que essa tecla está sendo pressionada. Então com isso aqui você consegue, o hacker, né, enfim, o cara que está usando isso consegue saber onde que está sendo digitado, né. Então tem mais umas coisas aqui envolvendo o registro e tal. E ó, ele tenta criar uma regra de firewall, tá vendo? Na verdade aqui é para deletar, né? Mas eu imagino que em algum outro momento ele deve tentar criar uma regra para permitir esse próprio arquivo fazer conexões externas, né? Justamente porque ele precisa enviar os dados que ele pega do usuário, né? As teclas que o usuário digitou, ele tem que mandar para o site, né? Para o hacker conseguir ver os dados. A gente tem aqui de novo fazendo um ping agora, né? Enfim, tem várias funções aqui, mas o que a gente já sabe, então, é que são vários arquivos, né? Aquele arquivo que o cara postou, principal,
ele se dividia em dois, né? E aí um deles era original e o outro era um malware. Esse malware, quando você abre, ele dropa mais um, que baixa um outro, que dropa mais um, que dropa esse KL aqui, né? Então, por fim, ele faz esse negócio todo, talvez é para tentar burlar algum antivírus. Eu não sei o que o cara tinha na cabeça para fazer esse malabarismo inteiro aí para colocar um keylogger aqui. Mas é basicamente isso aqui, né? Então a gente tem várias funções. Eu não vou analisar isso aqui, que enfim, o vídeo está muito grande já. Mas por fim, agora eu vou dar uma olhada nisso daqui, tá? E na verdade, tem uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar, que é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui para ele exibir coisa no registro, porque isso aqui é uma coisa curiosa. Eu nunca tinha visto isso aqui em nenhum outro keylogger. Mas esse keylogger aqui, ele armazena as informações que ele pega do usuário no registro. Olha só, ele cria essa chave aqui, ó, HK Current User Software Intel R, né, que ele já tinha criado, e ele cria um KL aqui, tá vendo? Então olha só, eu vou fazer um teste aqui, ó. Vamos supor que usuário 123, né? Vamos supor minha senha protegida, sei lá, Enter. Vamos supor que eu estou fazendo login num site, né? Acabei de digitar aqui usuário e senha. E o que esse keylogger aqui fez foi, né, obviamente, gravar isso daí que eu digitei. Então vamos lá no editor de registro e vamos abrir essa chave aqui, né? Vamos lá, eu vou copiar isso aqui. E a gente consegue entrar aqui nela. Opa. Eu não consigo porque está abreviado, tá? Vamos lá então. Ele está no HK Current User Software. Já estou aqui, né? Depois é o da Intel. Intel R Common não sei o que. Ó, Intel R Common, tá vendo? Eu tive que dar um F5 aqui para atualizar. E ele tem essa KL aqui, né? E aí, quando a gente for ver aqui, ó, deixa eu pegar o conteúdo dela, né? Ó, peguei aqui, copiei. Eu vou abrir um outro Notepad até, ó. Notepad. E eu vou colar. E olha só o que a gente tem aqui. Então a gente tem o Extreme Dumper, né? Que era o que a gente tinha aberto antes. Depois o .peek, né? Depois aqui o Notepad que eu abri, que foi esse Notepad aqui. Eu escrevi usuário 123, ele pegou usuário 123, ele até pegou minha tentativa falha de colocar um acento aqui no usuário, não funcionou, acho que por causa do padrão do teclado aqui. E ele pegou a minha senha, né? A minha senha, ele pegou o backspace que eu dei aqui, né? Protegida. Então, e o Enter depois, né? Então, enfim, isso aqui é um keylogger. Ele salva os dados no registro e a cada alguns segundos ele tenta enviar isso para aquele .peek. .peek não, para aquele site lá que eu já esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui. Esse capeturk.com, que inclusive foi o mesmo site, né, de onde ele baixou o malware, né, esse último. Então, por fim, deixa eu pegar aqui, né, esse monte de coisa aqui. Eita, eu acho que eu acabei colando aqui sem querer. Não sei, mas deixa eu pegar isso daqui. E vamos tentar ver o que é isso, né? Vamos tentar ver o que é cada string dessa daqui. Então, deixa só eu mandar isso aqui pro Notepad++, que é mais bonitinho. Eu já vou finalizar isso daqui, tá? Eu vou finalizar esse processo, porque eu já sei tudo que ele faz. Não tem por que eu manter ele aqui ainda. Então, se por acaso você for infectado por ele, o único mecanismo de persistência dele é a chave no registro. Então, basta você apagar isso daqui, né? Esse KL, que não é persistência, mas, enfim, apaga isso daí. E apaga lá no HK, deixa eu até mostrar aqui onde né? Software, e aí você vai Microsoft, Windows, lá embaixo, depois Current Version e depois Run, tá? E aqui no Run você vai ter, ele tem dois aqui, né? Tem o svchost.exe e o Explorer. Um provavelmente é para fazer atualização, né? E o outro é o próprio malware, esse Explorer aqui é o keylogger em si. Esse aqui deve ser o que faz a atualização, se tiver alguma atualização. Basta você vir aqui e dar um delete nos dois, beleza? E finalizar, né, obviamente, o processo. Já foi finalizado, beleza? Agora vamos analisar esse monte de troço que ele enviou para lá, tá? Então, pelo que a gente vê aqui, ele começa por aqui, né? Deixa eu copiar isso daqui e ver o que é. Então, ó, Hacked FC 6D DA17. Isso daqui provavelmente é um identificador da minha máquina, tá? Isso aqui deve ter alguma relação com o meu Mac ou, enfim, com alguma coisa que faz com que o meu computador seja único,
né? Então deve ser algum negócio de controle que o cara usa. Esse aqui desktop também é uma outra coisa de controle. Malware é o nome do meu computador, né? Isso aqui é 30/10/2020, que foi quando que eu fui infectado, né? Foi hoje. Windows 10 Pro SP0 é o meu sistema operacional, x86. Isso aqui está errado, né? Que é o meu x64. Esse no aqui, eu não sei o que é, 0.7D eu também não sei. Eu teria que olhar o código fonte, tá? Lá eu consigo ver direitinho. Aqui no .speak eu consigo ver, tá? Só que é muito código, é muita coisa, eu realmente não estou afim de fazer isso agora. Mas vamos lá, vamos ver o que tem nessa outra string aqui. Então, ó, Process Monitor sysinternos. Então ele pega o título, né, da janela que eu estou aberta. Ó, isso aqui deve ser uma outra janela. Ele está mal formado. Isso aqui eu notei da outra vez que eu analisei também que algumas strings aqui ele fica mal formado. Eu não sei se tem tipo um número a mais, eu não sei exatamente o que é que está dando de errado aqui. Ah, foi. Na verdade tinha um 80 ali. Provavelmente devia ser um igual a 80, né, que nem está aqui embaixo. Então ele manda isso daqui para lá, ele manda esse hacked, ele manda o blog capeturk. Não sei o que 9988 appdata Microsoft Windows Explorer.exe, provavelmente é onde ele está instalado, e ele manda a sequência de true e false que eu também não sei o que é, tá? Eu teria que analisar melhor com calma para ver o que é. Vamos ver isso daqui, ó. De novo o Process Monitor, né, da sysinternal. Esse aqui, roaming, eu acho que é porque eu estou com isso aberto aqui, né, em algum lugar. É isso aqui, né, local, eu estava com o roaming aberto antes. Depois o Windows, né. Extreme Dumper, ponto, não sei o que lá. Então, enfim, isso aqui ele manda para lá, né, todos os diretórios, todos os programas que você tem aberto, né. E em algum momento, que eu não sei quando é, ele manda, né, esse arquivo, que na verdade eu já apaguei, né, aquela chave no registro que vai gravando tudo, ele manda isso para esse mesmo site, tá? Eu não analisei o suficiente para ver quando ele faz isso. Se você quiser, fica aí como exercício, né, como dever de casa. Eu vou deixar o link de tudo aí na descrição. E é isso, né? Então a gente conseguiu descobrir aqui com uma precisão bem razoável, na verdade, o que esse negócio faz, né? Então, recapitulando tudo, né? Quando a gente abria esse... cadê? Acho que eu nem tenho mais aqui, mas quando a gente abria esse exploit scanner aqui, ele dropava dois arquivos, né? Um que é o original, deixa eu ver, o original, que é esse aqui, que está meio verdinho, a gente pode abrir ele sem problema, tá? Eu não sei se funciona, por mim tanto faz, mas enfim, esse aqui não está infectado, e o outro que está infectado. Aí esse aqui, quando a gente abria, ele tinha um arquivo dentro dele, né? E esse outro arquivo, quando a gente abria, tinha um outro arquivo que baixava lá desse blog, né, desse site. Ele pegava aqui pela URL, eu acho que eu nem tenho mais essa URL aqui. Tenho sim, ele pega aqui desse explorer.exe, né? E aqui no Explorer ele pega, dá um decode nisso, que dá uma outra URL, e aí sim ele baixa o explorer.exe. E o explorer.exe, por sua vez, está criptografado, mas a gente conseguiu fazer o dump da memória dele, né? E conseguir analisar esse aqui, que é ele sem a criptografia. E aí, sem a criptografia, a gente consegue ler tudo que tem nele aqui. Beleza? Tem várias funções, tem um monte de coisa aqui. O código é bem legível, só que ele é grande, ele tem várias referências que são feitas a uma função que está em outro lugar e tal. Então, leva um tempinho para você conseguir ler isso daqui tudo e entender perfeitamente o que ele faz. Tá? Mas não é difícil. É um código muito simples, na verdade. Né? Se a gente for ver aqui, o executável tem tipo 24 KB, é minúsculo. Então, ele é apenas um keylogger. Né? KL, tá até o cara já colocou o nomezinho aqui, né, para ajudar a gente. E é basicamente isso, tá? Ele faz aqui algumas alterações no firewall também. Não vou nem verificar isso daqui. Mas é isso daí, tá? Então, esse foi o videozinho. Como eu disse, ele ficou um pouquinho grande, né? Considere aí como sendo uma continuação, né, do curso de análise de malware que eu tinha feito aí há uns 2 anos atrás. Considere isso aqui como um exemplo prático, né? Demorou um pouquinho para sair. Mas é isso daí, tá? Eu vou ficando por aqui. Não sei se vou gravar mais vídeos como esse. Enfim, não posso prometer nada, tá? Mas eu fico por aqui e até a próxima.